listei aí pra gente as principais características do Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, que é o nome técnico e oficial desse bloco econômico, formado por 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Repare que eu coloquei um asterisco aí nessa lista de países membros efetivos do bloco econômico Mercosul. Por quê? O quinto país que estaria nessa lista é a Venezuela, porém é um membro suspenso. Desde 2017, a Venezuela está suspensa, daqui a pouco a gente vai falar os motivos. E também a gente está num processo final de entrada da Bolívia no bloco. Então, daqui a pouco a gente pode ter a entrada de mais um membro, está em fase final desse processo de ingresso da Bolívia no Mercosul. Beleza? Então, mas por enquanto, 4 países membros, lembrando então da Venezuela suspensa, e a Bolívia que está quase entrando como membro efetivo desse bloco econômico. Nós temos outros 6 membros, que são membros associados, ou seja, países que fazem parte do Mercosul, mas como convidados e podem participar de reuniões, dar sua opinião, mas não têm os mesmos direitos e deveres que os membros efetivos do Mercosul. Podem dar sua opinião, tem alguns tratados e acordos entre os países, mas então tudo muito limitado. Não são membros efetivos, apenas convidados. São eles lá: a Guiana, Suriname, a Colômbia, o Equador, a gente está falando também do Peru e do Chile, ou seja, quase todos os países da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa, porque ela é um país não independente, né? É um país ali que não tem total autonomia porque pertence à França. Então, de todos os países da América do Sul, apenas um não faz parte ali do Mercosul, seja como membro efetivo ou convidado associado. Belezinha? É um bloco econômico formado em 1991. Essa data é importante porque 1991, finalzinho ali da Guerra Fria. O que isso tem a ver? Porque com o final da Guerra Fria, a gente teve emergindo ali uma principal potência do mundo, os Estados Unidos, já que sua principal rival era a União Soviética e acabou se fragmentando, sendo dissolvida com o final da Guerra Fria. Para evitar uma dependência muito grande com relação a essa grande potência que é os Estados Unidos, os países aqui da América do Sul, esses 4 foram fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, resolveram se aliar, porque eles perceberam o seguinte: sozinhos eles teriam uma fragilidade maior e ficaria mais fácil dos Estados Unidos exercerem uma influência muito grande sem limites. Eles, unidos, poderiam elaborar tratados e acordos que facilitariam as trocas comerciais entre eles, ajuda política, econômica e social, e realmente são os objetivos de um bloco econômico, essa cooperação. Isso faria com que a região ficasse mais fortalecida e poderia fazer frente a esse poderio tão grande dos Estados Unidos. Então essa é a ideia por trás ali da criação do Mercosul e da maioria dos blocos econômicos, é fortalecer a região onde os países se encontram e evitar uma dependência muito grande com relação às grandes potências, especialmente Estados Unidos. O Mercosul, né, é um bloco econômico que tem 2 línguas oficiais, português aqui falado no Brasil e o espanhol na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. A principal parceira econômica do bloco é a China, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ela está ali entre os 3 principais destinos das exportações dos países aqui da América do Sul, com exceção do Paraguai, né, por conta de uma questão ali mais política, uma rixa política entre esses 2 países. Então, de todos os membros do Mercosul, apenas o Paraguai não tem a China como a principal parceira, mas o resto, ela sim, ou é a primeira, a principal, a segunda ou é a terceira. Beleza, outra coisa importante para a gente pensar aí sobre o Mercosul é que ele está na segunda fase de integração de um bloco econômico, que é a União Aduaneira. Porém, o nome desse bloco econômico é Mercado Comum do Sul. Ele foi criado com o objetivo de chegar na terceira fase, aquela que a gente tem a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de investimentos, de serviços, mas ainda não chegou, está na segunda fase. A gente dá o nome de União Aduaneira. É aquela que a gente tem a TEC, que é a Tarifa Externa Comum, na qual a gente tem então uma tarifa, um imposto padrão que é cobrado sobre os produtos que vêm de países de fora do bloco. Então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, quando querem negociar com países de fora do bloco, a gente tem uma tarifa que é comum a esses países, que é cobrada sobre as nações de fora do bloco. Isso evita com que haja uma competição entre os membros do Mercosul e que facilite também essas trocas comerciais com países de fora do bloco. Não ficar ali uma competição, não ficar algo ali muito difícil de negociar e burocrático. Coloca uma tarifa única, padroniza essa relação dos países do Mercosul com a galera de fora do bloco. Isso é muito interessante nessa tarifa externa comum. A gente vai ver daqui a pouquinho que é uma união aduaneira imperfeita, ou seja, ela ainda não conseguiu fazer com que todos os produtos que circulam no Mercosul, que chegam de outros países, tenham essa tarifa externa única. Por quê? Porque não são todos, são alguns produtos que vêm de fora do bloco é que tem essa tarifa externa comum, não são todos. Por isso que a gente fala que é uma união aduaneira imperfeita. E uma curiosidade aí sobre a bandeira do Mercosul, que vocês estão acompanhando aí na imagem, ela é formada então por esse símbolo, que é o Cruzeiro do Sul, é a constelação Cruzeiro do Sul, porque ela é símbolo aqui da América do Sul, né, especialmente do Hemisfério Sul, porque é o principal elemento natural que a gente usa como orientação e localização. Ela também foi escolhida porque ela é formada por 4 estrelas, ou seja, 4 é o número de membros fundadores do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Legal isso, né? Então, uma curiosidade sobre a bandeira.
do Mercosul, formado por essa constelação, que dá o nome de Cruzeiro do Sul, e ela está muito relacionada com o lema do bloco, que é o nosso norte é o sul. O que quer dizer com esse lema? Na maioria das vezes a gente vê ali o mapa, ele está com uma orientação para o norte, né? A bússola, inclusive, está apontada para o norte, então é muito comum a gente falar que quando a gente quer chegar em algum local, quando a gente tem algum objetivo, alguma meta, a gente tem que elaborar, né? Definir qual que é o nosso norte, né? Qual que é o nosso objetivo, a nossa meta. Então, no caso aqui do Mercosul, o lema é qual? Qual que é o nosso norte? Qual que é o nosso objetivo, a nossa meta? É fortalecer, desenvolver a região do hemisfério sul, especialmente a América do Sul. Então, o nosso norte, o nosso objetivo é o sul. Beleza? Essa é uma curiosidade sobre bandeira do Mercosul. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos principais desafios, os principais obstáculos que os países do Mercosul enfrentam para consolidar e desenvolver ainda mais esse bloco. Parou? Desculpa interromper, mas é só para não deixar que vocês se esqueçam. Se inscrever no canal, deixar o like, comentários, compartilhar o vídeo, para que a gente consiga continuar crescendo com o nosso canal, dar sequência ao nosso projeto, beleza? Conto muito com a ajuda de vocês. E agora então vamos voltar para a aula. Galera, acompanhem junto comigo então quais são os principais desafios que nós temos no Mercosul. Listei pra gente 6, nós temos mais, mas eu acredito que esses são os principais, mais fáceis de entender também. O primeiro deles é que a gente tem uma grande desigualdade econômica e social entre os países membros, porque a gente tem uma distância muito grande entre o poderio financeiro, econômico e social do Brasil com relação aos outros países membros, especialmente o Paraguai. O que isso quer dizer? Por que isso é negativo? Quando a gente tem tanta diferença social e econômica entre países membros de um mesmo bloco, é muito difícil a gente conseguir ter um mesmo tratado, um mesmo acordo, que vá beneficiar todas as partes. Costuma beneficiar mais aquele país que é mais desenvolvido economicamente, socialmente, como é o caso aqui do Brasil, a gente compara com os países membros do Mercosul. Então o Brasil consegue fazer valer os seus interesses. Isso acaba dificultando um pouco as relações com os países menos desenvolvidos aqui desse bloco, beleza? Então é muito importante para o bloco se desenvolver ele tenha todos os membros num bom nível de desenvolvimento econômico e social, sem grandes desigualdades. Um outro desafio está relacionado com o fato do Mercosul ser uma união aduaneira imperfeita, como eu já havia dito, né? Não são todos os produtos que vêm de fora do bloco, de outros países, que chegam aqui com uma mesma taxa, um mesmo imposto, uma mesma cobrança. Como não são todos os produtos que têm essa tarifa externa comum, a TEC, a gente fala que é uma união aduaneira imperfeita. E por que isso é negativo? Porque isso deixa mais difícil o controle sobre essa entrada de produtos de outros países quando a gente fala na questão da competição, da concorrência que é estabelecida entre os países membros do bloco. Vamos supor que o Brasil está negociando, por exemplo, com a França, e aí a França visualizou que o Brasil tem uma tarifa externa comum sobre um determinado produto que é X. E a Argentina tem uma tarifa menor, tem um imposto menor. Então seria melhor para a França negociar com a Argentina, porque ela cobra um imposto menor. Isso poderia fazer com que o Brasil diminuísse a sua taxa para concorrer com o imposto cobrado pela Argentina. Isso faria com que houvesse uma competição, uma concorrência entre os países membros do bloco, o que não é positivo, porque o objetivo do bloco não é fortalecer uma cooperação maior entre esses países membros. Se tiver competição, concorrência o tempo inteiro, não vai fortalecer. A gente vai ter então brigas, disputas, conflitos. Não vai ser bom para o Mercosul. Outra coisa importante para destacar é que, infelizmente, os países membros aqui do bloco econômico Mercosul estão em constantes crises econômicas e políticas. Isso é muito difícil para que o bloco cresça. Porque se os países estão constantemente em crise política e econômica, como é que eles vão conseguir estabelecer acordos, tratados e continuar se desenvolvendo? Então é muito importante essa estabilidade política e econômica para que o bloco cresça e se desenvolva. Um quarto fator que eu listei aqui, e que de fato é um obstáculo para o Mercosul, é a concorrência com produtos de outros países, especialmente da China e dos Estados Unidos. China e Estados Unidos são muito importantes para o Mercosul no sentido que eles compram vários produtos que a gente aqui fabrica. Porque tem grandes populações e são economias muito desenvolvidas. Então tem um grande mercado consumidor e tem também um poder financeiro muito grande para comprar mercadorias de outros países. Então a gente depende muito deles porque a gente exporta produtos para esses países. Porém, a gente tem uma concorrência muito grande com umas mercadorias que são fabricadas nesses países, especialmente na China. Então, muitas vezes um produto que vem dos Estados Unidos e da China com uma qualidade maior e às vezes até com um preço mais vantajoso, isso faz com que o mercado consumidor aqui do Brasil, dos países membros do Mercosul, prefiram comprar a mercadoria dos Estados Unidos ou da China do que do próprio país de onde eles são. Beleza? Então isso faz com que as indústrias nacionais tenham que competir com os produtos que vêm de fora. Isso enfraquece a indústria local. Então esse é um outro desafio que os países têm que passar. Uma outra questão tem a ver com o fato do Mercosul não ser um mercado comum, ou seja, não está na terceira fase. Por que isso é negativo? Porque não tem uma livre circulação de pessoas entre os países membros. Vocês podem estar falando assim, mas eu posso sair daqui do Brasil para a Argentina apresentando apenas o meu RG, o meu passaporte, sem precisar de um visto, algo assim mais burocrático. Beleza, mas para fazer turismo, não. Para você trabalhar, para você comprar uma casa, um imóvel, ou até mesmo estudar. Para coisas mais específicas, como trabalho, compra de algum imóvel, de algum bem, por exemplo,
Isso vai ter uma burocracia muito grande, porque a gente vai precisar de um visto, o país vai precisar autorizar, isso atrasa as negociações e relações econômicas e não é positivo. Então, se tivesse uma livre circulação, não só de pessoas para fazer turismo, mas para trabalharem, para prestar algum tipo de serviço, para investir, comprar imóveis, isso aumentaria as relações entre os países. Então, falta dar esse avanço para a terceira fase, para que a gente consiga ter essa livre circulação, por exemplo, de trabalhadores. E um último desafio que a gente pode citar é a falta de uma infraestrutura mais eficiente em relação aos meios de transporte. Por quê? Se a gente quer que as mercadorias circulem livremente entre os países membros do Mercosul, é muito importante que os meios de transporte, para a gente poder locomover e transportar essas mercadorias, sejam eficientes, não tão esburacados como as estradas que a gente conhece aqui no Brasil, com falta de iluminação, correndo risco aí de acidentes. Isso vai atrasar o transporte das mercadorias e vai trazer um custo maior para as relações comerciais. Então, se a gente tiver uma boa rede de transporte para locomover essas mercadorias, esses produtos, a gente vai conseguir baratear esse transporte e incentivar com que a gente tenha mais relações comerciais entre os países membros. Para a gente finalizar essa aula sobre o Mercosul, queria só destacar para vocês o papel de protagonismo do Brasil aqui no Mercosul. E é importante falar sobre isso porque, galera, muitas vezes a gente tem uma visão muito negativa, né, em excesso do Brasil. Claro, a gente tem muita coisa a melhorar, a evoluir, mas a gente é uma verdadeira potência aqui na América Latina. E no Mercosul não é diferente. Por isso que nós somos considerados o principal membro do Mercosul. A gente tem a maior economia. O nosso produto interno bruto, né, o PIB, soma de todas as riquezas que são produzidas pela nossa nação. E esse valor final é muito maior que se a gente comparar com o PIB da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, de qualquer outro país aqui da América Latina. Isso faz com que os nossos interesses, as nossas vontades, acabam se sobressaindo com relação aos objetivos e às metas de outros países aqui da região e do bloco econômico do Mercosul. Muito bom pra gente. A gente consegue fazer valer os nossos interesses na maioria das negociações. Então, isso faz com que a gente tenha uma maior influência também e os países membros do Mercosul sejam muito dependentes da gente. Tanto que quando a gente olha os principais destinos de exportação dos produtos da Argentina e do Paraguai, a gente vai ver que o Brasil está no primeiro lugar. Então, o principal destino das mercadorias da Argentina e do Paraguai é o Brasil. O Brasil está em segundo lugar para o Uruguai, perdendo ali apenas para a China. Mas para a gente ver, então, a importância e a influência do Brasil sobre o Mercosul, os países membros do Mercosul, para a gente valorizar mais, claro, né, a nossa própria imagem, mas sempre com aquela consciência crítica que a gente precisa evoluir. Para a gente finalizar a aula de hoje, coloquei para a gente uma linha do tempo para irmos preenchendo aos poucos com os eventos mais importantes que aconteceram ao longo desses mais de 30 anos de existência do Mercosul e as respectivas datas. Começando claramente pela data fundamental aqui, que é 1991, a data de criação do Mercosul, depois da assinatura do Tratado de Assunção pelos 4 membros fundadores desse bloco, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse nome de Tratado de Assunção ter sido assinado na capital do Paraguai. Uma outra data aí relevante para a gente é a data de 2012, porque é a data de entrada do 5º membro do Mercosul, que foi a Venezuela. Um processo que se iniciou lá em 2006 e foi terminar só em 2012, porque é muito demorado mesmo esse processo de entrada de um país em um bloco econômico, não é só no Mercosul não, isso é comum para os outros blocos econômicos existentes no mundo, porque o bloco econômico, no caso aqui o Mercosul, precisa analisar se aquele país ele preenche todos os pré-requisitos, os critérios para adentrar no bloco, se ele respeita, por exemplo, a democracia, os direitos humanos, as características econômicas, sociais, isso leva um tempo muito grande, é bem burocrático. E essa data de 2012 também é relevante, por quê? Porque foi a data que o Paraguai também foi suspenso. E tem uma relação entre a suspensão ali do Paraguai e a entrada da Venezuela. Acabou sendo um pouco acelerada essa entrada da Venezuela, porque a gente tinha acabado de suspender um país. Então o Mercosul estava com 3 países membros, Brasil, Argentina e o Uruguai. Então seria importante que entrasse mais um para que o bloco não se enfraquecesse tanto. E por que o Paraguai foi suspenso? Porque tinha passado um processo de impeachment, ou seja, retirada do seu presidente. E aí os membros do bloco avaliaram que aquele processo de tirada do então presidente Fernando Lugo do Paraguai foi um processo muito acelerado, que não deu tempo ali da própria defesa do então presidente, então foi meio conturbado, não respeitou totalmente a democracia, essa tirada do presidente do país. Então eles suspenderam o Paraguai por um ano até que novas eleições fossem convocadas lá em 2013, e aí sim o Paraguai retornou. Enquanto isso, a gente teve a entrada da Venezuela. 2015, um ano também fundamental para o bloco, porque a gente teve o início do processo de adesão da Bolívia ao bloco. Ela ainda não é um membro pleno, um membro efetivo, ainda é um membro associado, mas está no processo de final de entrada no bloco. Isso leva um tempo, como eu falei para vocês. Então 2015 marca esse início do processo de entrada da Bolívia no Mercosul como membro pleno. Enquanto a Venezuela entrou em 2002, 2017 foi o ano que ela foi suspensa. Por quê? Vocês já devem ter visto aí outros vídeos, ou até mesmo estudando na escola, que ela foi suspensa em 2016, mas na verdade 2016 foi o início do processo de suspensão. Efetivamente, oficialmente, ela foi suspensa em 2017. Por que teve essa suspensão? A gente não falou que para entrar no bloco e se manter, você tem que respeitar alguns critérios, dentre eles
o respeito à democracia. Os membros do Mercosul julgaram que a Venezuela vinha passando por um processo ditatorial, de não respeito a líderes de oposição, então um processo de ditadura e também de não respeito ao regime democrático de direito. Isso fere as diretrizes do Mercosul, por isso a Venezuela foi suspensa oficialmente em 2017 e ainda não retornou. Então foi isso, obrigado por terem ficado até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula, e se vocês curtem o nosso canal, gostam dos nossos conteúdos, não deixem de se inscrever, sempre deixar um like, comentários aqui embaixo do vídeo, compartilhar com quem você gosta pra gente manter o nosso canal, beleza? Saudações geográficas e até a próxima!